O exército espartano era realmente invencível? Os gregos, de modo geral, foram um dos melhores guerreiros da antiguidade. Para o filósofo Bertrand Russell, eles só não conquistaram o mundo porque, em vez de lutar contra os estrangeiros, desencadearam a sua fúria guerreira contra eles mesmos. A infantaria macedônica de Alexandre e a legião romana são aperfeiçoamentos da máquina de guerra dos gregos. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Se todos os gregos eram valentes, os espartanos, aqueles que mais se dedicavam ao treinamento militar, devem ser considerados os valentes entre os valentes. O espartano não cultivava a terra, não praticava comércio e nem o artesanato, não cuidava dos assuntos de sua família. Eles viviam treinando para a guerra, morando no quartel dos 7 aos 30 anos. Por isso, a infantaria espartana era temida. A letra lambda, o nosso L, a inicial da palavra Lacedemônia, nome porque Esparta era conhecida, quando era vista nos escudos espartanos, causava apreensão. Tanto é que os atenienses, na Guerra do Peloponeso, evitaram enfrentar cara a cara o exército espartano e depositaram a sua esperança de vitória na sua frota naval. Contudo, o poderio militar não se mede apenas pela valentia dos soldados. Se isso fosse verdade, o Japão teria derrotado os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O poderio militar depende de recursos econômicos, da estabilidade social e da estratégia militar adotada. Apesar do poderio militar, Esparta era mesquinha e só resolveu enfrentar os persas nas guerras médicas quando viu que o Peloponeso estava em perigo. Aliás, na famosa Batalha de Maratona, os espartanos se recusaram a ajudar os atenienses porque eles, alegando uma superstição religiosa, só empreendiam uma expedição militar no início da lua cheia. O mundo grego corria o risco de acabar e os espartanos vivendo no mundo da lua. Das batalhas mais importantes das guerras médicas, os atenienses foram decisivos em Maratona e na Batalha Naval de Salamina. Os espartanos foram relativamente decisivos em Plateia, relativamente porque contaram com a ajuda dos atenienses e de outros povos gregos, e tiveram uma derrota heróica em Termópilas. Enfim, embora a participação espartana tenha sido muito importante, os atenienses foram mais decisivos em evitar a invasão pérsia da Grécia. Na Guerra do Peloponeso, quando Atenas e Esparta se enfrentaram, a vitória foi dos espartanos, mas foi uma guerra longa que durou quase 30 anos e os atenienses tiveram o azar de ser afetados por uma epidemia de peste no início da guerra. Apesar de vitoriosos, os espartanos eram quem mais queriam um tratado de paz, pois temiam que os ilotas aproveitassem o desgaste da guerra e se revoltassem. Os espartanos venceram, mas mostrou aos gregos que não eram invencíveis. A prova disso foi a humilhante derrota dos espartanos pelo exército tebano na Batalha de Leuctra, em 371 a.C. Nessa batalha, os espartanos, com um exército de 11.000 homens, enfrentaram o exército tebano com apenas 7.500 soldados. Só que os tebanos contavam com a genialidade de Epaminondas, que neutralizou o batalhão de elite dos espartanos. Contava também com o batalhão sagrado de Tebas, uma tropa formada por 150 casais de homossexuais, altamente treinados, que deram um show na Batalha de Leuctra. Fica o recado para o pessoal da extrema-direita que admira a valentia dos espartanos. Eles foram derrotados por um batalhão homossexual cujos soldados iam para batalhas de mãos dadas. Tô impactada. É irônico e engraçado, se não fosse tão trágico. Alguns falam que morreram de 1.000 a 4.000 espartanos, contra apenas 300 tebanos mortos. De tudo isso, podemos definir: os espartanos eram valentes? Eram, sim senhor. Foram os mais decisivos na luta contra os persas? Não. Eram invencíveis? Também não. Olá, sou o professor Eliezer Cardoso de Oliveira. Agradeço pela atenção.